As pessoas às vezes pensam que o culto é, é uma coisa religiosa, como uma missa, como sem querer desprezar os nossos irmãos católicos, mas um encontro religioso não é. O nome culto vem de cultuar. Nós estamos aqui, como a Bruna falou, a pastora Bruna falou, nós estamos aqui para cultuar a Deus. E o mais importante é que Deus diz para nós que, independente do número de pessoas que tem, Ele fala, olha, se você, onde dois ou mais, então dois ou mais, estiverem reunidos, no meu nome, ali eu estarei. Então o Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor Jesus está aqui no nosso meio, o Senhor Deus está aqui conosco. Amém? Ele está, nós não estamos vendo, mas Ele está aqui. Ele está recebendo a nossa adoração, porque cultuar é adorar a Deus. É a gente ouvir Deus, falar com Deus. Amém? Mas eu dei um nome para a nossa mensagem hoje. Eu queria compartilhar com os irmãos, que o nome é Mas Deus estava com ele. Hoje, à tarde, orando, falei, Senhor, me dá uma palavra, eu não sei o que ministrar hoje. Aí Deus me levou para ler o livro de Atos. Eu queria que você abrisse comigo. O livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 9. Nós vamos ler um versículo, depois a gente vai ler os outros, ler mais alguns, mas o importante é isso aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no versículo 9. Aqui, vou falar o contexto para vocês, o que está acontecendo aqui. No comecinho do versículo 7, desse capítulo, quer dizer, está escrito assim, o discurso de Estevão no Sinédrio. O Estevão, ele foi chamado pelos apóstolos, pelo Sinédrio, para se explicar. O que é isso que vocês estão falando aí? Que negócio é esse que vocês estão fazendo aqui? E veio pegando firme com ele, pensando que iam coagir Estevão. E Estevão começa a dar uma aula para eles de Bíblia. E num determinado momento, ele começa lá falando assim, então o sumo sacerdote, o versículo 1, o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ainda na Mesopotâmia. E ele começa a falar. Daí chega no versículo 9. Quando chega no versículo 9, ele diz assim, os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele. E daí ele continua. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Olha que coisa tremenda. Quando eu li essa passagem, esse trecho, quando eu peço para Deus uma coisa que salta nos meus olhos, aquilo lá eu sei que é o que Deus está querendo falar. Mas Deus estava com ele. Será que Deus está conosco? Tem diversas épocas da minha vida e diversos momentos que eu sei que Deus está comigo. Mas às vezes eu começo a correr muito para um lado, para outro, fazer uma coisa, fazer outra, e daí eu paro, meu Deus, eu acho que Deus não está comigo nesse momento. Ou então Ele está comigo, mas eu não estou sentindo. E a coisa mais gostosa que tem é a gente ouvir a voz de Deus, a gente sentir Deus falando e a gente saber que Deus está conosco. Então, é uma reflexão para nós e também para quem vai assistir esta pregação. Deus está com você? Deus está comigo? Tenho que perguntar para Deus.
Senhor, o Senhor está comigo. Porque essa frase, essa palavra que foi dita aqui, ela marcou a vida de José. Mas Deus estava com ele. Olha só para vocês verem. José, ele era o 11º filho de Jacó. Ele já tinha tido 10 filhos. Mas foi o primeiro filho que veio da mulher que ele amava. Porque Jacó, ele não queria ter 4 mulheres, ele foi obrigado. Ele queria ter uma mulher só. Só que ele escolheu a mulher e pagou pro tio dele. O tio dele era olha, eu acho que assim, era um professor de trapaceiro. Ele era um trapaceiro terrível. Então o tio dele falou para ele: você quer casar com a minha filha? Mais nova, eu te dou. Você vai ter que trabalhar 7 anos de graça para mim, daí você pode ficar com ela. 7 anos depois, vocês lembram dessa história? 7 anos depois, ele faz o casamento, as mulheres usavam um negócio semelhante àquela burca que usam hoje lá no Islã. Então, o noivo não estava vendo o rosto da noiva. É tudo fechado, aquela roupa toda fechada. Daí ele fez juramento, ela também fez, coisa e tal. O sogro deu uma enrolada para chegar mais à noite. Quando foi à noite, ele foi para o quarto. Quando ele chegou no quarto, no escuro, naquela época não existia energia elétrica, ele está ali feliz, pensando que está com a mulher dele, que ele pediu, que ele pagou para estar. Quando ele olha, era a cunhada que estava ali. Era a Lia que estava no lugar. Ele corre lá e fala com aquele homem, fala: mas o que é isso que você fez comigo? Ele falou: não, para você casar com a mais nova, você tem que casar com a mais velha primeiro, agora você trabalha de novo. Então, ele teve 4 mulheres, porque ele foi obrigado a trabalhar com a outra. Daí ele começou, enfim, quando você lê a Bíblia, você vai entender que ele tinha 2 mulheres, 2 concubinas que foram impostos para ele. Ele só queria uma, tinha 4. E começaram a nascer os filhos. Quando nasceu o 11º filho, era José. E ele amava tanto José, mas tanto, que ele não conseguiu esconder dos outros filhos dele que aquele filho preferido dele era aquele lá, o 11º. Ele não conseguiu esconder, ele mostrou para as pessoas: olha, para os outros filhos, esse aqui é meu predileto. Porque ele pegou a capa que ele tinha. A capa naquela época era uma coisa muito importante para a pessoa, porque a capa era aquela vestimenta que, quando Jesus foi morto, ele estava com uma capa. Vocês lembram disso aí? Que cor que era a capa? Era uma capa vermelha. A capa era a roupa mais importante que um homem tinha. Tanto é que os soldados que mataram Jesus, que pregaram ele na cruz, dividiram ela. Cada um ficou com um pedaço da capa. E Jacó pega essa capa dele e dá para o filho mais novo. Bom, isso daí levou ele a ser rejeitado pelos irmãos. E os irmãos, então, decidiram fazer o quê? Nós vamos matar ele. Só que quando eles iam matar, teve Rubem, que era o irmão mais velho, falou: não vamos fazer isso não, pelo amor de Deus. Não vamos fazer isso, nós vamos morrer todos, nós vamos estar cometendo um pecado. Vamos vender ele vamos colocar ele dentro de um buraco aqui. Quando chegar como que era o nome que andava em camelo lá? Esqueci o nome agora. Beduíno. Quando os beduínos chegarem aqui, a gente vende eles. E venderam eles para os egípcios. Então ele foi rejeitado. Aquele homem foi rejeitado. Não tem uma coisa pior para um ser humano do que ele ser rejeitado. Rejeitado pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos pais. Ser rejeitado por alguém. Isso traz uma
tristeza muito grande para o coração da pessoa. Ele foi rejeitado. Depois de ser rejeitado, ele foi vendido como escravo para um homem que era o segundo no Egito. Era o comandante da guarda do faraó. Depois que ele foi vendido, mais uma vez acontece um problema com ele lá, porque a mulher daquele homem, de Potifar, se apaixonou por ele porque ele era jovem. Ele tinha 18 anos de idade, 17 anos, 18 anos, não sei. Devia ter uns 17 ou 18 anos. Ela se apaixonou por ele e queria, de qualquer jeito, se deitar com ele. E ele foge dela de todo jeito, mas não adianta. Ela pega e fala que ele foi atrás dela e prende ele. E ele passa 2 ou 3 anos, não me lembro agora, preso. Passou um período preso, lá na masmorra, lá embaixo. A gente começa a pensar, vamos trazer para a nossa vida aqui. Sabe quando as coisas começam a dar tudo errado na vida da gente? Sabe quando as pessoas rejeitam a gente? As pessoas, os colegas de escola rejeitam, às vezes o pai rejeita, às vezes os amigos rejeitam. E daí você pega e já está triste de ser rejeitado. Daí alguém vem e conta uma mentira sobre você. Fala, fulano de tal fez isso, o fulano fez aquilo, assim, assim, assado. E daí o camarada é acusado de uma coisa que ele não fez. E ele é condenado a pagar uma coisa por algo que ele não fez. Então vai acontecendo uma coisa atrás da outra. E a gente fala, puxa vida, mas minha vida está acabada. Eu sou rejeitado, eu fui vendido como escravo, agora eu estou na cadeia, eu estou aqui embaixo na cadeia, sem ver a cor do sol, sem ver a luz do sol. 3 anos, 2, 3 anos lá. Mas tem um detalhe na vida desse jovem que precisa ter na nossa vida. Mas Deus estava com ele. Mas se Deus está comigo, por que Deus permite passar por isso? Deus, quando Ele permite eu ou vocês passarem por uma experiência triste, uma experiência difícil, é porque Deus está querendo forjar um homem ou uma mulher forte. A palavra de Deus diz que, a Bíblia diz para nós que nós somos forjados como o ouro é forjado. Como que o ouro é forjado? Como que vocês sabem, forjar vem da palavra forja. Lembra, conhece a forja, sabe o que é a forja? Forja é um equipamento que os serralheiros usam muito, que tem bastante brasa ali e uma ventoinha soprando ali, e a temperatura vai subindo para caramba, fica quente para caramba, fica muito quente aquele negócio até derreter o ouro. Daí derrete o ouro, daí toda a impureza sai do ouro e fica só o ouro puro ali. E daí aquele ouro puro, ele faz um anel, faz uma aliança, faz um brinco. Deus quer fazer assim com a gente, Ele pega, porque Ele sabe que nós somos seres humanos, que nós temos, apesar de termos coisas boas, nós temos muita coisa ruim dentro de nós. Então Deus deixa a gente passar por um período de forja, para a gente ser forjado, homens e mulheres fortes, tementes a Deus, que adorem a Deus com espírito e verdade. Porque Ele quer mudar a gente. Ele quer me mudar, quer mudar vocês, quer mudar cada um de nós. Então, Deus, Ele está presente na nossa vida. Mas, apesar de que esse rapaz, José tinha muita fé em Deus, mas será que naquele momento que ele estava preso lá na cadeia, que ele estava escondido ali, ele sabia que Deus estava com ele? Talvez não. A gente às vezes fala, poxa, mas aconteceu isso comigo, não sei o quê. Mas Deus está conosco. Quando eu tinha 14 anos de idade, 13 anos de idade, 13 anos de idade eu andava com os colegas meus, eram os piores da escola. Os colegas meus, que eram amigos meus ali, eram os piores. Eu chegava na sala de aula, vinha lá, o Turquinho já morreu. O Turquinho vinha lá e falava, vamos nadar hoje vamos descer, né? Não é nem nadar, vamos escorregar na cachoeira lá do Imbiri. Daí
a gente matava a aula. Chegava no outro dia, chegava na aula, vinha o outro colega meu, que era o Maurici, vamos andar a cavalo no campo. Tem uns cavalos guardados perto da minha casa, lá num campo lá. A gente montava apelo em cima do cavalo e saía andando. Ele só arrumava para nós uma corda lá, um negócio para pôr na cabeça do cavalo lá para a gente andar. E era desse jeito, só fazendo coisa errada, só... Meu pai pegou e falou, não, vou colocar você no colégio interno. Me colocou no colégio interno lá em Itu. 300 quilômetros daqui. 300 quilômetros hoje não é nada, porque hoje a gente vai de carro, tranquilo, facinho. Quando eu fui para o colégio, eu só vinha para cá em alguns feriados, não eram todos feriados, não. E nas férias. Mas Deus estava me forjando ali. Eu estava passando por aquilo, mas Deus estava comigo, porque eu não sabia do dia de hoje, mas Deus sabia. Alguma coisa que aconteceu com você, e que a irmã Íria já contou para mim, algumas coisas que aconteceram no passado dela, Deus tem algo, Deus tem um propósito em tudo que acontece com a gente. Tudo que aconteceu com a senhora, Deus tem um propósito. Isso foi para algo que a senhora ainda não sabe, que daqui a pouco Deus vai fazer. A Berenice, o marido, Deus tem um propósito na vida de vocês. Talvez vocês não estejam entendendo o que está acontecendo hoje. Vocês não estejam entendendo as dificuldades desse momento. Mas num momento certo, Deus vai mostrar para vocês, vai falar, o meu propósito com a vida de vocês era isso. O Gustavo com a Bruna, Deus tem um propósito na vida deles. Tem dia que eu fico com dó de ver o meu genro trabalhando, porque ele chega de noite, ele está destruído. Ele vai para casa, ele está assim, meio cambaleando, assim, de tanta gente que ele atendeu, de tanto dente que ele tirou, que tratou, que não sei o quê, porque o negócio lá parece serviço de pedreiro, o negócio tem que ter muque, tem que ter força. Mas Deus tem um propósito. Já acompanhei nesses... Quantos anos que o Gideão está aqui, Gideão? 2012, nossa, então já faz tempinho, né? Estou vendo, lembro dele um dia, eu estava lá ele ligou para mim para dar uma orientação para ele, eu estava lá em Campinas, que eu tinha ido num médico lá, estava num shopping de Campinas, tinha acabado de sair do médico, a Suzete foi, eu conversando com ele, e Deus foi trabalhando com ele, foi trabalhando, mas teve problemas na família, teve problemas com os pais, teve problema disso, daquilo, mas Deus tinha um propósito. Deus estava falando, estou levantando um adorador aqui de verdade. Não estou colocando um adorador falso. Nós já tivemos nessa igreja muitos adoradores, mas Deus tinha separado esse homem aqui. Esse é o adorador. O Rafa lá em cima. Deus tem um propósito na vida dele. Os problemas que ele passou, que nós acompanhamos, que tiveram de luta no começo, mas Deus está levantando. Deus está levantando para ser um homem forte para cada um de nós, queridos. Porque Deus está conosco. Se a nossa história tiver um problema, mas a gente souber que Deus está conosco, está tudo bem. Agora, se o camarada está vivendo uma vidinha maravilhosa, nossa, olha, você olha para o cara, você fica com inveja. Carrão na porta, pago, mais um carro de reserva, também pago, uma casa muito boa, salário muito bom, então a empresa com valor muito bom. Você fala, nossa, que maravilha esse cara, eu queria ser que nem ele, eu queria ter tudo isso que ele tem aí de conforto, eu não tenho. Eu queria ter tudo isso aí que ele pegar e, agora eu vou viajar para Disney, agora eu vou viajar para Paris, agora eu vou viajar para não sei onde. Mas Deus não está com ele. Não adianta nada. Sabe por que não adianta nada? Porque a nossa vida aqui é muito curta. Nossa vida aqui na terra é muito curta. Muito, muito curta. Eu me lembro porque graças a Deus tenho uma memória muito boa. Lembro de tudo da minha vida. De mais as coisas de boa, porque Deus me colocou uma memória meio seletiva. Então, tem alguns momentos que eu lembro, mas
tem coisas de tristeza que eu não lembro, não. Lembro mais ou menos só, mas eu lembro de tudo. Lembro desde quando era, sei lá, com 4 anos de idade, alguma coisa eu lembro. Eu lembro tudo, lembro todas as lutas, todas as dificuldades. Mas eu sei que Deus está comigo. Deus está me guardando, Deus me separou a minha mulher. Então, tudo aquilo que na época eu achava que era ruim, hoje eu entendo que Deus tinha de propósito para a minha vida. Amém? Então, queridos, quando ele foi rejeitado pelos irmãos, o importante é o seguinte, é nós sabermos o primeiro ponto. Eu fiz 4 pontos aqui, eu vou falar bem rápido. O primeiro ponto, eu já falei com vocês, que Deus está conosco na adversidade. Deus está com você na adversidade, Deus está comigo na adversidade. A adversidade é uma doença que acontece. A adversidade é um momento de passar necessidade. A adversidade tem muitas coisas, mas todo momento de adversidade, Deus está comigo, Deus está com você. Isso é importante. Amém? O irmão José está ali atrás. Deus está com o Senhor. Amém? Agora, queridos, Deus está conosco também nas batalhas. Deus está comigo, está com você na batalha. O exemplo disso é Davi. Davi, quando ele enfrentou Golias, Deus estava com ele. Adversidade é uma coisa, batalha é outra, guerra é outra, briga você está na guerra é outra coisa. As pessoas às vezes falam, passando uma doença, eu estou na batalha. Não. Na batalha você está na adversidade. Agora, quando você está lutando para fazer as coisas, está lutando, mas o negócio está difícil, mas você está lutando. Você está vencendo, está difícil, mas você está vencendo cada vez mais. Deus está comigo, com você na batalha. Deus estava com Davi naquela batalha. Davi, sabe por que Deus estava com Davi? Sabe por que ele venceu Golias? Ele venceu Golias porque o gigante ele tinha experiência na guerra. Golias tinha experiência na guerra. Davi era apenas um jovenzinho. Só que Davi tinha uma coisa que Golias não tinha. Ele tinha confiança em Deus. Deus está comigo e com você na batalha. Mas se você não tiver fé que Deus está com você, como Davi tinha essa fé, daí não adianta nada. Você vai perder a batalha. Golias tinha tudo, tinha arma, tinha tudo. Quando Golias vê um menino chegando para lutar contra ele. Ele, um homem de 2,80 metros de altura, imagine, 2,70, 2,80, mais ou menos assim. Era um homem, imagine, 2,10 metros é uma porta. Você pega a altura de uma porta e põe mais uns 60 centímetros para cima, era a altura desse homem, desse gigante. Ele chega lá e olha para aquele menino vindo contra ele. Não era um homem formado, era um jovem, um adolescente. Ele com armadura, ele com um escudo, ele com um rapaz junto com ele para dar armas para ele que ele precisava, um armeiro dele lá. E Davi vem com um estilingue, né, uma tiradeira, uma corda com um negocinho de couro embaixo e com um embornal com pedra, e vem com um cajado, com um pedaço de pau. Ele olha e fica ofendido, fala, ô moleque, você vem lutar comigo com pau e pedra? Você está pensando que eu sou cachorro? Eu vou matar você, moleque, e vou dar você para os urubu comer. É isso que ele fala. Mas, porque ele estava na batalha, mas ele não sabia, ele não tinha fé num Deus, ele tinha fé nele. Se você estiver numa batalha com fé em você, está escrito na Bíblia, maldito o homem que confia no próprio homem. Mas Davi responde para ele, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você
em nome do Deus dos exércitos. Você pode entrar em qualquer batalha, eu posso entrar em qualquer batalha, se eu estiver com Deus. Se eu estiver com Deus, porque Deus está sobre mim, está sobre você. Amém? Porque Deus está comigo, está com você, como estava com Davi, como estava com José, como estava com Davi. Se a gente fizer isso daí, todas as vezes que nós enfrentarmos um gigante, um problema, uma luta, uma guerra, seja o que for, nós seremos vitoriosos. Em terceiro lugar, queridos, Deus está conosco nos momentos de fraqueza. Já passou um momento de fraqueza? Alguém aqui já teve um momento de fraqueza? Eu já tive muitos. Sabe aquele dia que você levanta e fala assim, puxa vida, Senhor, eu acho que eu sou um fracassado, eu acho que eu não estou dando certo em nada, eu acho que eu não estou conseguindo ganhar o que eu precisava ganhar, eu não estou conseguindo fazer nada para a igreja, eu não estou conseguindo fazer nada no meu trabalho, nada na minha vida prospera. Eu já tive muitos dias de pensar desse jeito. Talvez você não tenha tido, mas eu já tive, muitas vezes, de falar, puxa vida, eu estudei, trabalhei, coisa e tal. Eu estou vendo agora ali, o cara ganha mais que eu, ele é pedreiro. Ele ganha mais que eu sou engenheiro. Eu cheguei a pensar. Eu acho que não sei por que eu fui colocado como pastor, eu não tenho capacidade, não. Eu já pensei muitas vezes nisso aí. Talvez você não tenha pensado, mas já pensei muitas vezes. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tinha um homem, Elias, chamado Elias. Ele foi um dos profetas mais poderosos que teve na Bíblia. Elias, ele foi tão usado por Deus que ele não morreu, vocês sabiam disso? Ele foi arrebatado por Deus. Deus falou, vou te trazer para cá, porque ele andava com Deus. Deus estava com Elias. E Elias, Deus fala para ele, Elias, dá um decreto aí que não vai chover mais em Israel, porque o rei que tinha lá era um rei pecaminoso, era um rei, Acabe era um péssimo rei, a mulher dele era feiticeira, ao invés de cultuar a Deus, cultuava demônios. E Deus falou, olha, Elias, declara aí que você vai declarar que não vai chover mais, e enquanto você não disser o contrário, não vai chover. E ele pegou e fez aquilo lá. 3 anos, todo mundo passando dificuldade. Tinha dinheiro, mas não tinha comida. Não tinha o que comprar. Tinha dinheiro, mas não tinha água para beber. Passando fome e passando sede, todo mundo. Deus falou para Elias, Elias, você vai lá no lugar que eu vou te mostrar, lá fora do país aqui, lá num córrego, não é rio não, córrego. Lá naquele córrego você vai comer, você vai tomar água, não vai passar sede. E eu vou mandar um corvo levar para você todo dia um pedaço de carne. Você já pensou? A coisa que o corvo mais gosta de comer carne, você pega, Deus fala para ele assim, você pode comer à vontade aí, mas todo dia você vai ter que pegar um pedaço bem limpinho aí e levar para o meu servo lá. Todo dia o corvo chegava e trazia um pedaço de carne para aquele homem. Não trazia no bico não, devia trazer na garra dele ali, para chegar limpinho, arrumadinho. Está aqui, Chegou um dia, Deus falou para ele assim, agora eu vou mudar. Você já comeu muito carne de corvo. Que corvo trouxe para você aqui. Não era carne de corvo, não, era carne boa que ele pegava lá e trazia. Agora é o seguinte, agora você vai lá em Sarepta e eu vou colocar uma viúva para cuidar de você. E ele chega naquele lugar, encontra a viúva estava preparada para morrer, preparando para morrer, porque ela tinha só uma xícara mais ou menos de farinha de trigo e tinha um copinho lá de azeite. E ele chega e para na frente da casa dela. E ela está saindo para catar uns gravetos para fazer um pãozinho para ela. Ele chega e fala, ô senhora, pode arrumar um copo d'água para mim?
Ela foi lá dentro, trouxe um copo d'água. Ele falou, agora a senhora pode fazer um pão para mim? Ela falou, olha, tão certo como vive o seu Deus. Ela não falou o Deus dela, o seu Deus. Eu só tenho um punhadinho de farinha e um pouquinho de óleo. Eu vou fazer um pão aqui agora para mim, para o meu filho, um bolo para mim, para o meu filho, e depois nós vamos esperar a morte. Momento de fraqueza. Vocês vão entender daqui a pouco. Deus pega, dá para aquele, fala para ela, ele fala para ela, vai lá e faz o pão e traz para mim. Ele vai, ela vai, faz o pão e traz para ele. Enquanto não voltou a chover, a farinha, a lata estava sempre cheia de farinha, a garrafa estava sempre cheia de azeite. Para a viúva, para o filho dela e para aquele homem, para aquele profeta. Daí chega num momento que aquele profeta vai lá e confronta Acabe e confronta todos os reis que adoravam ao demônio, a Baal, e mata ele próprio 450 profetas que adoravam o demônio ao invés de adorar Deus. Ele era um homem corajoso? Era. Deus estava com ele? Estava. Mas o que acontece com esse homem? Você fala, mas o pastor está dizendo que já passou por momentos de fraqueza. Eu sou um simples pastorzinho de igreja, perto de Elias. Elias era um profeta de Deus que falava, não chove mais, não chove mais. Volta a chover, chove muito. Era um homem de Deus. No dia seguinte, depois que ele matou os profetas de Baal, Jezabel, que era mulher de Acabe, fala para ele assim, manda dizer para ele, vou te matar. Do jeitinho que você matou os meus profetas, eu vou matar você. Era para ele ter medo? Lógico que não. Não era para ele ter medo, mas todos nós temos momentos de fraqueza, queridos. Você deve ter tido momentos de fraqueza no seu casamento, momentos de fraqueza no seu estudo, momentos de fraqueza na sua profissão. Só aquela mulher fez aquele negócio para ele. Ele sai triste dali e chega embaixo de uma árvore e fala para Deus, Senhor, me mata, me leva embora. Eu não quero mais ficar nessa terra, não. Momento de fraqueza. Senhor, eu não sou nada. Deus não responde nada para ele. Deus fala para o anjo, leva comida para esse homem aí, leva a água para ele. Levou uma comida, o anjo levou uma comida, uma bebida para ele. Aquele homem comeu e bebeu e andou depois disso 40 dias. Ele fez o mesmo jejum de Jesus, 40 dias andando, fazendo um jejum. Daí Deus falou para ele, você vai em tal lugar que eu vou te encontrar lá. Daí Deus encontra com ele lá na caverna. Manda ele sair da caverna. E Deus aparece para ele, não como um trovão, nem como um terremoto, mas com uma palavra bem, parecia um ventinho soprando. Deus fala com ele, e sabe o que Deus manda ele dizer? Ele não pediu para Deus que queria morrer, Deus não falou, vou te levar não. Deus fala, volta lá agora, acabou o medo dele na mesma hora, volta para lá agora, unge Jeú como rei de Israel. Pensou? Tem um rei lá, vai lá, unge Jeú como rei de Israel. Jeú que vai ser rei agora. Unge Azael como rei da Síria. E unge Eliseu como seu substituto. Falou para ele, você está cansado, filho? Não vou te matar não, mas põe um substituto lá. Eu vou te trazer para mim vivo, mas você vai arrumar um substituto. E ele faz isso. Por quê? Porque Deus estava com ele. Enquanto ele estava se sentindo um nada, que talvez às vezes a gente sente, hoje eu não sou um nada, daqui a pouco Deus vem sobre você e fala, você está com medo disso, tal coisa, então eu vou te dar o contrário que você tem.
Você está precisando, você está com medo, achando que não está bem porque você não tem dinheiro. Eu vou te dar muito dinheiro. Você está achando que você não está bem porque você está solteiro, não tem mulher, não tem nada, ou a mulher não tem marido, não tem nada. Vou te dar um marido, vou te dar uma esposa. Tudo que ele achou ele pensou que ia falar com Deus e Deus ia levar ele para o céu, para morrer e levar para o céu. Deus faz tudo ao contrário, inclusive não deixa ele morrer. Deus leva ele vivo. Então, Deus está comigo, com você no tempo de fraqueza, nos momentos de fraqueza. E para encerrar, Deus está conosco para cumprir os seus propósitos. O propósito de Deus na minha vida, o que era? Era muitos, mas algumas coisas já apareceu. Eu era católico. Deus me transformou. Se eu tivesse ficado aqui em Campos, Deus não tivesse me colocado na forja lá no 300 quilômetros daqui, eu teria ficado sempre com o mesmo grupinho de pessoas, fazendo as mesmas bagunças que fazia, e até pior, porque alguns colegas meus, teve um ou dois, que acabaram se corrigindo, ficando bem. Mas Deus não queria só que eu ficasse bem de trabalho, Ele queria que eu ficasse bem espiritualmente. Você espiritualmente. Você, cada um de nós que está aqui, se você está aqui hoje porque Deus já te preparou para você estar aqui, porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem um propósito de fazer algo na sua casa, na sua vida, na sua família, e com você. O propósito que ele tinha com Eliseu, que Deus tinha com Eliseu, com Elias, desculpe, era que ele tirasse o governo corrupto de Jezabel. O propósito que Deus tinha é que ele acabasse com todos os profetas de Baal e que acabasse com a família de Acabe. Ele trouxe Jeú. Jeú era igual um trator. Jezabel era brava, Jeú era pior que ela. Jezabel mandava matar as pessoas, Jeú matou ela. Passou por cima do cavalo, passou, além de... Ele chega no palácio, olha lá para cima e vê vários eunucos lá no palácio, fala assim: quem de vocês está comigo? Todos levantaram a mão. Joga essa vagabunda, é desse jeito que ele fala, essa vadia, joga essa vadia para baixo. Jogaram do terceiro andar, ela caiu na pedra e morreu. Ele pegou o cavalo dele, com o carro que ele estava, e passou com o carro por cima dela. Daí foi lá dentro do palácio, comeu, pensou? Deus mandou, ele elegeu um homem que era um general que era sanguinário. Porque esse era o propósito de Deus. Porque aquela mulher só fazia coisas ruins em Jerusalém. Só fazia coisa ruim. E tudo que Deus, o propósito que Deus tinha ali, era isso aí. Então, o propósito que Deus tinha com Davi, qual era? O propósito que Deus tinha com Davi era de acabar com aquele reinado horrível de Esaú. Saul. Às vezes dá uma patinadinha de Saul. O propósito dele era acabar com o reinado de Saul, que era um reinado horrível. Ele queria colocar um homem que, como Deus diz para Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Vamos nos colocar de pé. Então, queridos, o importante é o seguinte: Deus está comigo? Faça essa pergunta para Deus. Faça essa pergunta. E pode ser que você faça essa pergunta: Senhor, o Senhor está comigo? Se Ele disser não, comece a se firmar para que Ele esteja com você. Porque se você estiver sem Deus,
Mesmo que você tenha tudo, você não tem nada. Mas se você estiver com Deus, mesmo que você não tenha nada, você tem tudo. Amém? Feche teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Que nós possamos, Senhor, entender que se o Senhor precisa estar conosco. Que se o Senhor não estiver na nossa casa, se o Senhor não estiver no nosso trabalho, se o Senhor não estiver na nossa vida, nós não somos nada. Mas quando o Senhor está conosco, está escrito na Bíblia, que agindo Deus, quem impedirá? Que o Senhor possa agir, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas que vieram hoje à noite aqui. Nós estamos aqui hoje, Senhor, nesse feriado, a cidade cheia, pouquíssimas pessoas aqui na igreja. Mas cada um que veio aqui, Senhor, veio porque precisava de uma palavra. E o Senhor trouxe: filho, eu preciso estar com você. Se Deus estiver na sua vida, estiver na sua casa, estiver no seu casamento, estiver no seu trabalho, você tem tudo. E tudo que você fizer vai prosperar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem dias que a gente pensa em desistir, tem dias que a gente luta pra ficar de pé. Eu não Tem dias que o cansaço bate e o espírito se abate. Quem não luta as suas guerras não consegue entender, mas Deus não rejeita a oração de um fiel. Quando dobra os seus joelhos, Deus responde lá do céu. Não tenhas medo, não, segura em minhas mãos, filho, não temas. Esse processo tá doendo, mas eu estou te vendo. Não desista, confia, nunca pare de lutar, nunca pare de adorar, pois enquanto você louvar, trabalho por você. Te curar e restaurar e te mostrar o quanto eu zelo por você, te transformar e consolar e te mostrar um novo amanhecer. Medo não, segure em minhas mãos, filho, não temas. Esse processo tá doendo, mas eu estou te vendo. Não desiste, confia, nunca pare de lutar, nunca pare de adorar, pois enquanto você louvar,
aperfeiçoar em suas fraquezas, para que minha glória esteja em ti, para que minha glória esteja em ti. É o meu poder que se aperfeiçoa em suas fraquezas, para que minha glória esteja em ti, para que minha glória esteja em ti. Nunca pare de lutar, nunca pare de adorar, pois enquanto você louvar, eu trabalho por você, pra te curar e restaurar e te mostrar o meu zelo por você, pra te transformar e consolar e te mostrar um novo amanhecer. É o meu poder que se aperfeiçoar em suas fraquezas, para que minha glória esteja em ti, para que minha glória esteja em ti. É o meu poder que se aperfeiçoar em suas fraquezas, para que minha glória esteja em ti. Vamos aplaudir o nome do Senhor, amém?